Gelma Nascimento vai nos falar sobre o livro dela também. Uma boa tarde, Gelma. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. E também Rony, que veio junto com a Gelma, eles que são grandes amigos, são sócios, são também companheiros na profissão, e ele está aqui também para falar um pouco sobre a Gelma e sobre o livro dela, e também sobre a empresa na qual eles são sócios. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite, apesar de ser um convite que me pegou meio de surpresa aí, mas vamos lá. O objetivo nosso aqui está junto com a Gelma hoje, a gente falar um pouquinho do lançamento desse livro que ocorreu agora no início do ano e ela explicar um pouquinho mais para a gente esse assunto tão importante que é o SPED. Trevisan é uma empresa de São Paulo que eles vão falar melhor, vão apresentar para vocês. Também professores na área de contabilidade. A Gelma está com um livro lançado esse ano, um livro muito especial, que é esse SPED sem armadilhas. Não é SPEED, é SPED. Não é um termo inglês, ela vai explicar o porquê. E é uma área de atuação bastante ampla, que ela domina. O Rony está também aqui, também como profissional da área, como já disse, os dois sócios, os dois professores universitários, e vão falar um pouco sobre o livro, a Gelma sobre o livro, e o Rony sobre o livro e sobre a Gelma. Então, estamos aqui para isso. Primeira pergunta, então, sobre o SPED sem armadilhas. SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Uma área que, para muitos de nós, me incluo totalmente nisso, muitos de vocês que estão aí assistindo, você telespectador, podem não conhecer a fundo, ou mesmo não conhecer praticamente quase nada desta área contábil e desse sistema que foi implantado. Para isso temos essa entrevista hoje, e gostaria de começar perguntando para Gelma Nascimento o que é SPED. Muito bem, vamos lá falar sobre SPED. Agora eu fiquei confusa, se SPED sem armadilhas ou SPED com música do Lucas. Que foi muito boa, parabéns, Lucas. SPED sem armadilhas, Sistema Público de Escrituração Digital. Em 2005, o governo federal, estadual e municipal tiveram a brilhante ideia de iniciar um processo que faz parte, inclusive, do processo de aceleração de crescimento do país. E aí lançaram mão desse sistema para que as três esferas tributantes, legisladoras, fiscalizadoras, tivessem acesso a todas as nossas informações, principalmente informações das empresas, das pessoas jurídicas. Não importa qual o tamanho, qual o segmento dessas empresas. Esse sistema, ele alcança aspectos tributários, aspectos da contabilidade também dessas empresas. Então, o sistema, a sigla SPED, como o Luiz mesmo comentou, é Sistema Público de Escrituração Digital. Não é um tributo, é meramente uma obrigação acessória, é mais uma informação que o governo nos pede para que nós, contribuintes, consigamos provar para o governo que nós pagamos o nosso tributo. Por que um livro e por que tanta importância dada a este sistema? Nós somos um país altamente normativo, somos um país com 87 tributos. Temos uma carga tributária elevadíssima. Em países desenvolvidos, a carga tributária maior é sobre renda. No Brasil, é sobre o consumo. Isso significa o quê? Que aproximadamente 200 milhões de habitantes desse país paga a maior carga tributária. Deveria ser o inverso, já que o tributo é alto, deveria ser sobre a renda, que aí atingiria uma minoria que tem renda para ser tributada. Então, o sistema tem objetivos específicos, o governo foi muito claro quando lançou mão desse sistema lá em 2005, iniciou em 2007 com a nota fiscal eletrônica, em 2008 com o SPED contábil, mais à frente com o SPED fiscal e assim sucessivamente.
São 3 objetivos bastante claros e isso já acontece efetivamente desde 2008. O principal deles, combater a corrupção. O que nos garante que a corrupção está sendo combatida desde o lançamento desse sistema? É o crescimento da arrecadação tributária. Em 2012, o governo adotou algumas desonerações, ou seja, deixou de arrecadar alguns tributos na ordem de 44 bilhões. Mesmo assim, o total de tributos arrecadados em 2012 cresceu 7%. Então, isso significa que o governo implantou um sistema bastante assertivo. Não tem como nós, contribuintes, seja contabilistas, seja tributaristas, seja escritores de poemas que estão aqui, vão falar de assuntos extremamente leves, e eu estou aqui falando de um assunto extremamente pesado, mas um sistema que alcança a todos nós, todos, a cada um dos brasileiros. O governo foi muito assertivo, os números estão aí para a gente conferir, cabe a cada contribuinte parar um pouco e começar a pensar e começar a entrar um pouco mais na questão do sistema e da arrecadação tributária deste país. Realmente é um assunto bem interessante. A Gema também consegue passar no livro. Confesso que não o li completamente, até tivemos um certo atraso chegar em minhas mãos. Não foi culpa minha nem da Gema, foi culpa de terceiros, né? Mas dá para ver que é de uma forma clara, embora eu não entenda praticamente nada de contabilidade. Não me orgulho por isso, pelo contrário, é uma vergonha, como eu estava conversando com a Gema e com o Rony hoje. Só que a leitura é bastante simples, ela busca, digamos que, entre aspas, descomplicar esse assunto, como ela mesma disse, bem denso. Qual que é a importância, Gema, para nós, leigos no assunto, para o telespectador também, entender um pouco desse contexto todo e do próprio SPED? A importância é para, no final do dia, quando nós brasileiros reclamamos, e reclamamos muito e com bastante razão, existem motivos de sobra junto ao governo, para que nós tenhamos um pouco mais de aprofundamento, de conhecimento. Então, quando nós falamos de arrecadação tributária, ninguém consegue se furtar desse tema. Nós precisamos conhecer um pouco mais. Esse livro, quando ele foi escrito, ele tem um apelo social também, não é apenas um apelo profissionalizante, não é apenas um apelo voltado para a área tributária, para a área de contabilidade ou para o próprio governo. O livro traz bastante críticas e apelos ao governo, mas ele tem um apelo social, porque, volto a dizer, de aproximadamente 200 milhões de habitantes, 200 milhões de brasileiros, muito pouca gente conhece o sistema tributário desse país. Muito pouca gente sabe que nós temos 87 tributos, muito pouca gente sabe que a maior tributação está sobre o consumo. Então, para que nós façamos gritas mais assertivas, nós precisamos conhecer, saber do que nós estamos falando. E o sistema SPED, a importância dele, volto a repetir, o governo foi muito assertivo, nós não somos pioneiros nesse sistema, não foi o Brasil que iniciou esse sistema, o Chile iniciou com nota fiscal eletrônica, e hoje nós estamos vendendo essa tecnologia, vendendo não, passamos a ser um polo de conhecimento para outros países, para implantar esse sistema também, com efeito de organização, de combate à corrupção e de agilidade, que o governo passe a ter mais agilidade nas fiscalizações. E isto não significa apenas para as empresas. As pessoas físicas também elas estão sendo cada vez mais alcançadas pelo governo para prestar contas do que gastou. Muitas vezes eu escuto muito, os Estados Unidos fiscaliza, filma, tem acesso a todas as informações dos americanos. No Brasil também. Se nós fazemos uma compra no cartão de crédito, a operadora é obrigada a mandar essa informação para o governo. Se nós vamos até a saúde ser atendido, são obrigados a mandar essa informação para o governo.
Sigilo bancário, isso não existe. Os bancos são obrigados a mandar as informações para o governo, e isso não é de hoje, isso não é apenas com esse sistema. Com o sistema SPED só tem sido cada vez mais melhorado a forma do governo obter essas informações. Então a importância, volto na questão do contribuinte, na questão do empoderamento tributário. O que isso significa? Conhecimento pleno. Conhecimento pleno para quê? Para na hora que chegar no governo, pedir para abrir as contas, os gastos do governo. Eu quero entender o quanto o governo gasta com gastos públicos, com gastos governamentais. Os gastos públicos são aqueles que o governo retribui parte da arrecadação que é feita do contribuinte. Aplica em educação, aplica em segurança. E os gastos governamentais é para segurar a máquina, para fazer a máquina girar. Então nós precisamos entender isso e lá no alicerce, compreender primeiro esses gastos, porque se nós combatemos, se nós reduzimos, façamos com que o governo reduza esses gastos, inevitavelmente, na hora das nossas gritas para redução de tributos, não tem por que o governo não reduzir. E olha que eu não estou afirmando que eles não reduzem hoje porque não querem. É porque eles têm uma desculpa, que é o alicerce, que é o gasto. Tanto é que, em épocas políticas, em 2012, volto a repetir, foi 44 bilhões que o governo abriu mão, disse eu não quero receber. Está em desoneração sobre IPI sobre carro, IPI sobre a linha branca, desoneração em folha de pagamento, em cesta básica. E se isso foi possível fazer, por que não de forma permanente? Então existe muito para ser feito. E não depende do governo, depende da população. E população sem conhecimento, o governo adora. Porque aí eles conseguem realmente fazer aquilo que bem entender e sempre tem uma desculpa. É a velha ideia do curral eleitoral. Agora, se pegarmos a população em geral, a famosa massa, da qual inevitavelmente acabamos fazendo parte em certos momentos, ou em muitos deles, nós vemos que os assuntos preferidos sempre giram em torno de alguns que podemos pontuar, como futebol, Copa do Mundo, o Brasileirão, que está aí sendo jogado. Nós vemos também outros assuntos bem interessantes, seja a mulher que passa na rua, seja o culto de hoje à noite. Nada contra nada disso, não estou criticando, até porque são muito importantes as religiões, muito importante os esportes, só que os nossos direitos, como você mesmo colocou, vêm sendo deixados de lado por falta de conhecimento. Qual seria uma alternativa viável nesse sentido, no seu ponto de vista? Quando eu trouxe essa analogia empoderamento tributário, isso não existe no mercado, existe empoderamento social, criado já há alguns anos, algumas décadas, e para mim fez todo sentido trazer isso para a questão tributária. O empoderamento tributário nada mais é do que conhecimento pleno, e esse conhecimento pleno tem que ser uma via de mão dupla. O governo está disposto a dar informação e o contribuinte está disposto a entender, a compreender, a conhecer. A partir que esse momento acontecer, eu não tenho dúvidas de que o cenário brasileiro, em todos os âmbitos, político, social, educacional, segurança, todos tendem a se alterar. Então, somente através desse empoderamento tributário, que eu acredito piamente que o contribuinte, o cidadão brasileiro, poderá sensibilizar o governo a fazer mudanças drásticas. Eu volto numa outra questão também, que a gente estava conversando, Luiz, na hora do almoço. Quantos brasileiros sabem que existe uma lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 2000, que permite que o contribuinte sente-se na mesma mesa com o governo, com o legislador, e decidam sobre o aspecto tributário. Nós temos uma lei, inclusive. Quantos brasileiros conhecem isso? Quantos brasileiros participam de alguma discussão pública quanto a uma decisão de uma legislação?
Em 2012 foi lançada, a Dilma sancionou uma lei para que os tributos sobre as cestas, sobre os bens, sobre bens de consumo, sobre serviços, fossem destacados na nota fiscal. E deu 6 meses para que as empresas se adequassem. Chegou no prazo, muito pouca gente tinha se adequado. Entrou profissionais, entrou entidades de classe, entrou parte da população reclamando pelo pouco tempo, 6 meses. E aí foi prorrogado por mais um ano. Isso é tão importante para nós, contribuintes, principalmente para aqueles que não têm muito conhecimento sobre tributos, que era só pegar o seu ticket e verificar lá. Fiz uma compra de R$500. Quanto veio de tributos embutido? Isso já viria lá. Qualquer compra que você faz nos Estados Unidos, por exemplo, vem lá. O destaque, você sabe quanto está indo para o comércio e quanto está indo para a mão do governo. Você tem elementos para fazer gritas, para fazer reclamação. E uma ação tão simples e tão benéfica para o contribuinte, que a presidenta Dilma fez, que foi sancionar essa lei, de repente não foi para frente. Por que a população não reagiu e disse, não, eu quero saber quanto de tributo tem em cada compra que eu fizer no supermercado? É algo simples para se fazer. E mesmo sendo simples, não foi adiante. 2 pequenas brincadeiras, se me permite. Primeiro, se proibir a cerveja, a população vai para a rua. Segundo, a lei, essa lei que você falou também de responsabilidade fiscal, eu conheço bem uma face dela, lógico que não conheço a lei em si. Através dessa lei, o governo paulista não aumenta nossos salários porque já ultrapassou aqueles valores, aqueles índices, então é só 2 brincadeiras apenas. Mas realmente muito bem exposto, um assunto denso, né? Até você comentou, a poesia depois leve. Nem sempre poesia é leve, o Guilherme está aqui para mostrar isso. A minha também, alguns classificam de certos momentos densos também, né? O Guilherme também acredito que tenha acontecido isso também na carreira literária dele, que estará falando aqui logo mais no segundo bloco. E eu gostaria que vocês falassem, ainda a Gelma, sobre a Trevisan, a gestão de consultoria, o que essa empresa vem fazendo no sentido de contribuir para que tudo isso que você comentou aqui seja feito, seja realizado de maneira correta. E se pudesse apresentar, nós já estamos seguindo para o final desse bloco, mas dá tempo de você falar um pouco, e depois o Boni também, o que a Trevisan tem contribuído para todo esse sistema, além das suas atividades profissionais bem amplas, que também é uma empresa que oferece cursos, MBA, né? E também tem várias vertentes como editora na área técnica. O que você pode falar sobre a Trevisan? Tá ótimo. Eu vou falar sobre a questão do livro, a contribuição que a Trevisan Gestão e Consultoria tem dado para a população, para o país como um todo, e depois o Rony complementa com as outras áreas. O nosso papel, nós somos uma empresa de contabilidade da área tributária, na área de consultoria, nas áreas administrativas e financeiras. Desde o início desse sistema, nós já entregamos em torno de 1.000 SPEDs para diversas empresas, clientes e não clientes. E, a partir do momento que nós percebemos o viés errado, equivocado, que muitos especialistas estavam passando para a população sobre esse sistema, foi que nós tomamos a decisão de escrever esse livro. A autora aí é a Gelma, mas, na verdade, todo o conhecimento desse livro está da Trevisan Gestão e Consultoria. Nós estamos aí com um ciclo de palestras gratuitas em torno de todo o país, levando justamente essas informações, contribuindo para o país como um todo, seja governo ou seja o contribuinte, levando esses conhecimentos, esses alertas e tudo mais. E com um detalhe, com a chancela da própria Receita Federal. O Susumu Oda, que prefaciou esse livro, ele é coordenador geral do Sistema Público de Escrituração Digital. Ele leu o livro de capa a capa e disse, eu prefaciei o teu livro, Gelma, se eu concordar com tudo que está aí.
E, de novo, o livro traz gritas, alertas para o governo, gritas, alertas para a população. Então, até mesmo o governo, as pessoas que nós temos contato, coordenadores, fiscais de receitas federais e tudo mais, estão dispostos, entendem que o sistema é complexo, entendem que necessita de mudanças. Então, a nossa contribuição efetiva tem sido nessa questão, no âmbito de levar conhecimento para a população. Realmente muito interessante. Gostaria também que o Rony, que está aqui ansioso para falar do nosso programa, Morrendo de vontade. Pego de surpresa, na verdade. Rony, é um prazer imenso tê-lo aqui, como já falei. Gostaria que você falasse sobre a Gilma e sobre o livro SPED, Sem Armadilhas. Ok. Bom, para falar sobre a Gilma é fácil, a gente trabalha junto aí há quase 20 anos, né? A Trevisan é uma empresa de 30 anos no mercado, como ela comentou, na área de consultoria, na área de contabilidade, administração e finanças. E nesses 20 anos que nós estamos trabalhando junto, a gente aprendeu a cada um se conhecer um pouco melhor. E quando a Gilma decidiu fazer esse livro, a gente, no momento, falou, pô, Gilma, mas é uma batalha. Escrever um livro não é escrever simplesmente um texto, né? E era um empenho muito grande com relação a isso, batalhou muito, muitas noites. Eu estive com ela em Brasília algumas vezes, tirando informação, e aí ficou pronto o livro. Nós lançamos o livro agora no início de fevereiro. A Gilma tem trabalhado muito esse tema junto ao país inteiro, praticamente, já teve em vários estados fazendo palestra, e essa é a contribuição que a TGIC, que é a Trevisan Gestão e Consultoria, está fazendo para o nosso país. Como a Gilma sempre fala, o importante é que a população tenha conhecimento o que é o imposto, para que serve o imposto e quanto ela paga no imposto. A partir do momento que ela tem esse conhecimento, aí sim ela vai conseguir brigar, ela vai conseguir querer que cada vez mais a gente tenha saúde, tenha educação, transporte e energia daí para frente. Agora, enquanto a gente não tiver conhecimento do que é a carga tributária brasileira e para que serve os impostos, fica muito difícil a gente cobrar dos nossos governantes. Então, Luiz, falar da Gilma é isso que eu te falei, é uma batalhadora, é uma pessoa que está se dedicando muito a essa questão, e eu gostaria, se você permitir, deixar nosso telefone aqui, se tiver alguém aí que está assistindo o programa agora e quiser mais detalhes, quero fazer uma palestra na nossa cidade, o nosso telefone é 11 31 38 51 19. Eu vou repetir, 11 31 38 51 19. Quem estiver interessado, liga para a gente vai tentar ver a nossa agenda e o melhor momento a gente poderá estar fazendo essa palestra sobre o livro e cada vez está divulgando mais para a população brasileira esse assunto de impostos. E poderíamos também fazer um contato com a CIT, a Associação Comercial do Estado de Taubaté, uma ponta entre vocês. Sim, claro, sem problema nenhum. Sim. E também, para comprar o livro SPED Sem Armadilhas, como proceder? O mesmo no telefone? Está sendo vendido em algum site? Eu preferia que a Gilma falasse um pouco mais, que ela está mais envolvida com o assunto do livro. Aí, Gilma, vamos lá. O livro está disponível em diversas livrarias, Livraria Cultura, Saraiva, a própria editora Trevisan também comercializa o livro. Ele está em forma impressa, como essa que o Luiz está segurando, e também já tem em forma eletrônica, e-book. Então, o caminho mais rápido, eu acredito que a editora Trevisan, mas também, a depender do local onde a pessoa se encontra, tem nas livrarias Cultura, Saraiva, e me perdoem as demais que estão vendendo o livro. Como o Rony disse, nós lançamos esse livro em fevereiro desse ano e já estamos com 5.000 livros vendidos. Então, é algo assim extraordinário, muito gratificante. Eu poderia também deixar o site da editora, é www.editoratrevisan.com.br. Isso. Perfeito. E se, mais uma pergunta em cima disso, o telespectador que horas nos assiste, ele for igual a mim, gostar de um livro autografado, na Saraiva, na Cultura, não vai vir com autógrafo. Como que faz para conseguir um livro com autógrafo? Então, nós temos tido diversas palestras onde
a organização que promove a palestra compra um lote de livros ou então disponibiliza um estande para estar se vendendo o livro após a palestra, e naquele momento aí eu estou autografando. Então tem essa forma também de ser feita. Dependendo da solicitação da pessoa que for comprar, podemos pensar numa forma, se comprado direto na editora Trevisan, a entrega já ir já autografado. Sim. Aí agora nas outras livrarias ao redor do país aí já fica mais complicado. Mas a editora, como está do lado, eu acredito que dá para a gente ministrar essa dinâmica. A nossa função aqui acaba sendo, Gema, complicar um pouco para vocês e facilitar para o telespectador, para o leitor. Claro. Muitos gostam desse autógrafo, é interessante. Eu mesmo tenho ali uns 300 livros autografados em casa e é uma grande satisfação você pegar esses livros, folhear e ver aquele autógrafo. Isso enriquece, não digo em valores monetários, mas enriquece no sentido até mesmo cultural e no sentido afetivo que a gente tem para com o livro. Nós que amamos os livros. Muito obrigado, Gema Nascimento, pela sua presença aqui no Literatudo. Muito obrigado também ao Rony Franco, ele que está aqui junto com a Gema, trazendo um assunto que diz muito respeito aos dois, à empresa que eles representam, que eles estão na frente, e com certeza um assunto que pode ser um pouco complexo, um pouco denso, como assim classificado pela própria Gema, só que fundamental, necessário, que precisamos realmente conhecer mais. Até quem sou eu para defender, mas mesmo assim defendo que no colégio tivesse uma matéria de direito obrigatória e com reprovação, inclusive, para que todos saíssem do segundo grau, atualmente ensino médio, eu falo segundo grau porque é da minha época, saísse do ensino médio com noções básicas de direito, seja até mesmo direito tributário, o direito penal, o direito administrativo ali daquela região, entre outras. Seria realmente muito importante. Assim, talvez ajudasse, eu acredito que realmente ajudasse na formação dos cidadãos do futuro. Muito obrigado, Gema. Muito obrigado, Rony. Ok. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Luiz. Obrigada a todos. Obrigada, Taubaté, cidade linda, maravilhosa. Não tinha vindo aqui ainda. Muito obrigada e espero ter contribuído com a obra com vocês. Com certeza contribuiu muito.